Agora sim, é o momento para mantermos a nossa conversa em dia, nesta manhã de sábado, desde julho de 2021. São agora 9:11 minutos. Espero que essa manhã seja agradável para si e que aproveite o máximo para produzir bons pensamentos, pensamentos que vão lhe dar resultados palpáveis, não é? Sobretudo no que diz respeito ao ganho financeiro. Neste momento está connosco em estúdio Domingos Sebastião para a análise de alguns assuntos do âmbito interno e também internacional, especialista em relações internacionais. Domingos, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo e mais uma vez aqui vamos refletir o país e o mundo. Obrigado. Ora, para começar, Domingos, a Polícia Nacional de Angola, particularmente na província de Benguela, deteve 23 jovens ativistas por terem supostamente participado numa manifestação. Que nota de reflexão isso merece? Bom, a primeira pergunta que se levanta é como é que são respeitados os direitos humanos em Angola? De que forma é que se respeita os direitos humanos em Angola? A principal forma de se respeitar os direitos humanos em Angola é o respeito pela Constituição. Por quê? Porque Angola é um Estado democrático e de direito, né? De direito por quê? Porque temos um império de lei, temos a legalidade administrativa, por um lado, temos a separação de poderes e temos a igualdade jurídica. Democrático por quê? Porque a soberania emana do povo. Okay? Então, as questões da democracia estão intrinsecamente ligadas aos direitos humanos. Portanto, a democracia em Angola ainda não é um facto como tal, é um processo. Ora, considera isso sendo uma violação de um direito? Bom, violação, não digo que é violação, porque a Constituição, no seu artigo 47, número 1, diz que é aceite as reuniões e as manifestações desde que sejam pacíficas. Né? E no número 2 diz que essas reuniões públicas devem ser antecipadas previamente às autoridades competentes. Okay? Quando digo de forma pacífica, quer dizer, é um direito que cabe aos elementos que desejam fazer a manifestação, mas devem fazê-lo de forma pacífica, não de forma arruaceira, não de forma a enfrentar o próprio Estado que está ali para garantir a segurança, porque o primeiro fim do Estado é garantir a segurança, quer seja individual, quer seja coletiva. Okay? E estes manifestantes ou ativistas, os 23 detidos, avançam um processo contra o comandante local? É normal, é um direito que lhes cabe, né? E, se assim for, vamos ver o que é que o tribunal, porque o tribunal conhece a justiça, conhece o direito, e Angola é um Estado de direito, como disse, há separação de poderes, e está ali o tribunal para fazer a justiça. É um direito que lhes cabe. Mesmo depois de absolvidos, basta que se note alguma violação, o cidadão tem este direito, não é? Bom, também tem que saber, do ponto de vista das características dos direitos humanos, uma delas é a relatividade, ou seja, os direitos humanos são relativos, não são absolutos. Exato. Não são absolutos por quê? Porque nós temos prisões arbitrárias, temos prisões inflagrantes, etc, etc. Há doutrinadores que consideram que devia haver dois direitos que deviam ser considerados absolutos. Okay? A não tortura e a não escravidão. Estes direitos deviam ser considerados direitos absolutos. Mas seria havido um direito fundamental? Seria havido um direito fundamental? É a questão. Porque se assim fosse, não teríamos nas constituições dos Estados as penas de morte, salvo em situação de guerra, ou legítima defesa, ou um aborto consentido. Mas assim, ainda assim chama a atenção do Estado, porque o Estado tem que cumprir com a Constituição, tem que cumprir o que está escrito com a lei magna do Estado, respeitar o 47, o direito à liberdade de manifestação, porque se assim não for, estamos a restringir os direitos e isso é um regime antidemocrático. Estamos a falar de uma ditadura. E Angola não é uma ditadura. Angola é um Estado de direito democrático que permite a liberdade de expressão, de manifestação, de reunião, de liberdade de imprensa.
Portanto, é um Estado democrático, em que o poder emana do povo, onde há liberdade de pensamento, onde há liberdade de reunião, etc. Agora, quando há restrição do ponto de vista de reunião e liberdade, estamos a falar num Estado antidemocrático, ou seja, numa ditadura, onde os poderes são concentrados numa única pessoa, como nos ensinou Charles Montesquieu. Ora, Domingos, eu não deixaria esse assunto terminar sem olhar para o caso da Huila, a manifestação de educadores no Lubango. Estes mais de 30 alfabetizadores manifestaram-se quarta-feira com uma marcha que iniciou na Direção Provincial da Educação, tendo a mesma passado em seguida por várias artérias da cidade do Lubango, capital da Huila, onde reivindicaram pelo não pagamento dos seus salários há mais de 5 anos e o devido reenquadramento do Ministério da Educação. Vamos pedir à Regi, vamos passar a breve trecho a matéria para estarmos por dentro. Pode ser? Vamos a isso então. Caro telespectador, reveja comigo. Repare atentamente nas palavras destes cidadãos. Diretora da Educação, queremos nosso dinheiro! Ministra da Educação, Queremos nosso dinheiro! Ministra da Educação, Queremos nosso dinheiro! É na Huila e no Lubango. São os chamados alfabetizadores. Voltaram a romper o silêncio. Queremos o nosso dinheiro! se não concedem para os alfabetizadores, E dizem ser injustiçados pelo Ministério da Educação. Este ano tenho 30, me faltam 5 anos. Se esses 5 anos me passar, já não tenho mais chance no governo. É a única coisa que eu estou a pedir, o dinheiro e o enquadramento para que eu faça qualquer coisa sobre meus filhos. Participando dessa manifestação é a falta de respeito que o nosso executivo não está a honrar com o seu compromisso. Por isso, na Huila, os alfabetizadores saíram às ruas da cidade. Protestaram contra os 5 anos sem salário e o reenquadramento no Ministério da Educação. Manifestação, nós queremos o nosso dinheiro. Estamos há 5 anos sem dinheiro, sem nos pagarem. Porque eu estou triste, estamos de luto, estamos há 5 anos com fome, por isso é que eu me vesti de preto. Marcharam em várias artérias da cidade, chegaram até passar a 50 metros do governo provincial do Huila. Pois, o caso da Huila. Domingos, diferente do que aconteceu em Benguela, a Huila também houve manifestação de educadores, mais de 300 jovens manifestaram-se e foi um exemplo. Claro, como vemos na peça, essa é uma manifestação pacífica, porque o que é uma manifestação? É reclamação de algum direito que vos cabe, não é? É de alguma coisa, algum problema que vocês notaram e querem pressionar a sociedade política porque vocês fazem parte da sociedade civil. Portanto, é um direito que vos cabe, mas esse direito tem que ser cumprido com base na lei, com base na Constituição, na lei magna do Estado, que é a Constituição da República de Angola, respeitando o artigo 47. Portanto, quando é assim, nota-se e é normal que aconteça de forma pacífica e o Estado tem que tomar nota daquilo que os manifestantes reclamam. É um direito que lhes cabe. Muito bem. Agora, vamos para a visita do Presidente da República, João Lourenço, à província do Cunene, para tratar de questões ligadas ao desenvolvimento da região sul do país e também está sobre a mesa a situação da seca que a região tem vindo a enfrentar. Bom, de facto, o Presidente deslocou-se para o Cunene, né, onde reuniu-se com os 4 governadores das províncias mais afetadas pela seca e pela fome, nomeadamente o Cunene, o Namibe, a Huila e o Cuando-Cumango. Né? Mas deixa perceber que aqui houve uma reavaliação do ponto de vista em relação às políticas públicas direcionadas para o Cunene, relativamente à água. Exato. Porque o que é política pública? Política pública é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, quer seja por omissão, quer seja por ação. Ok? Significa dizer que nos anteriores governos houve omissão, porque eu noto ação agora nesse executivo liderado pelo presidente João Lourenço. Ou seja, o presidente João Lourenço, usando das faculdades que lhe permitem, usou aqui ação governativa. Né? O que é ação governativa? São as necessidades, as aspirações. Okay? Vamos lá, de uma determinada região
para eliminar as assimetrias regionais. Okay? Portanto, ele pegou na janela política, que é aquilo que determina o que vai entrar na ação governativa. Exato. Né? Ação governativa, e reavaliou, do ponto de vista das políticas públicas, da implementação da água no Cunene, que vai sair do rio Cunene para a zona de Cafu. Mas deixa-lhe dizer que existem 2 municípios que estão à direita margem do rio Cunene, o Curoca e o Cahama, né, que estão extremamente pobres. Onde é que estavam os nossos governos anteriores? Temos que olhar a política. A política é a arte de governar, não é a arte de roubar. Temos de olhar para a política como a arte da república, de gestão da coisa pública, de forma eficaz, como nos ensinou Platão. Portanto, o presidente vai para ali, numa zona... aliás, também não é só olhar para o presidente está a cumprir a Constituição no seu artigo 21, a linha D, que é promover o bem-estar social e solidariedade e, vamos lá, garantir a qualidade de vida de determinados povos que estão em sofrimentos. Está a cumprir a Constituição da República de Angola, ok? Mas ainda assim, vamos lá, São Tomás de Aquino acrescenta, para além do bem-estar social, há o bem-estar material e espiritual. Portanto, o Presidente da República está a cumprir a Constituição da República, está a dirigir o seu executivo. Aliás, essas obras estão a 30% da sua execução. Portanto, é alguém que tem espírito de resolver determinados problemas que o povo sofre. Aí está a empenhar, está a usar a arte de governar para o bem da sociedade. Para o bem... Vejam uma coisa. Quando dizia o professor Adriano Moreira que o Estado tem a responsabilidade no desenvolvimento econômico das regiões. O professor Marcelo Caetano dizia que o Estado deve promover serviços públicos aí onde não há, quando houver necessidades de multiplicação para acompanhamento na civilização. Portanto, o Estado é responsável pelo bem-estar social dos seus cidadãos. Aliás, quem é a base do Estado é o povo. Portanto, o Estado não existe sem o povo. Portanto, deve garantir, olhando na Constituição da República de Angola, no seu artigo 21, sobre as tarefas fundamentais do Estado, promover o bem-estar social, a solidariedade social, elevar a qualidade de vida dos cidadãos mais desfavorecidos do Estado angolano. Portanto, não é um favor, está apenas a cumprir o que está na Constituição, né, com uma ação, porque política pública é ação, é fazer o que está acontecendo no momento. É o que o Presidente fez e vai para lá novamente, esteve lá em 2019 e solicitou ao seu executivo para um investimento de mais de 200 milhões de dólares e nessa altura vai reavaliar, ou já reavaliou o trabalho. Mas certamente que isso é um processo cíclico, né? Vai ficar na memória de muitos irmãos do Cunene que um dia isso vai passar, porque o Estado está para resolver o problema do povo com qualidade, como dizia, e com respeito daqueles que são os donos do poder político. E é preciso que os demais que ocupam outros cargos acompanhem essa dinâmica. Se o Presidente está a cumprir com a Constituição, todos devem fazer. Claro. Platão dizia que os nossos governantes são do tipo os governantes ricos que preocupam-se em prosperar o seu patrimônio em vez de estar com um sentido soberano, no sentido de resolver os problemas do povo. Estão aí com a ideia de prosperar os seus patrimônios. Este não tem um sentido, um amor ao próximo. Eu tenho dito que de manhã os nossos políticos leem a Bíblia e de noite leem Maquiavel. Maquiavel foi escrito num contexto diferente, mas ainda assim existem pessoas que utilizam os critérios, os princípios de Maquiavel para governar. E isso, de facto, está ultrapassado. Pois. Nós aqui vamos lembrar ao nosso telespectador que o Presidente da República visita a província do Cunene. Esta visita começou nesta sexta-feira, uma visita de trabalho de 2 dias à província do Cunene para tratar de questões ligadas ao desenvolvimento da região
sul de Angola. De lembrar que a agenda do chefe de Estado angolano inscreve ainda audiências às autoridades tradicionais, religiosas, aos empresários e jovens desta região. Mudamos de assunto, vamos agora... Sim, para além do problema da água, Cunene tem ainda o problema da construção do novo hospital, porque o anterior foi queimado. Exato, sim, exato. Tem ainda o problema da educação, que é fundamental. Porque a educação é o motor de desenvolvimento de qualquer sociedade. Portanto, ainda vemos pessoas, crianças a estudarem debaixo das árvores, vemos crianças deslocarem-se de Santa Clara a uma distância para estudar na Namíbia. Portanto, há crianças que não estão inseridas no sistema de ensino. Portanto, tem vários problemas, tem desde a ideia de construção de uma centralidade para a juventude também. Tá a ideia? E a água não vai só resolver o problema do consumo, atenção. Vai fomentar também a agricultura. A agricultura e a criação do gado. E a criação de gado. Que é para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos que estão de facto a sofrer no Cunene. Muito bem. Dizer que após constatar as necessidades da região, o titular do Poder Executivo determinou a implementação de um programa de emergência de apoio às populações para fazer face à seca. Agora sim, vamos pular de outro assunto, agora na arena internacional. Domingos, morreu o presidente do Haiti, foi assassinado em sua casa por cidadãos até agora não identificados, pese embora se avance já na morte de alguns implicados, supostos implicados no assassinato. Bom, vejamos. Um presidente é um símbolo nacional. Um presidente da República é uma instituição, é um soberano de um Estado. Como é que é possível, dentro de um Estado, um presidente, na sua zona de conforto, vai ser assassinado por elementos desconhecidos? Não é? Onde é que estavam as forças de segurança do Estado? Onde é que estava a polícia, as forças armadas, os serviços de inteligência e contra-inteligência do Estado, quer interna, quer externa? Porque o Estado tem que... A função primordial do Estado é a segurança, quer seja individual, quer seja coletiva. Isso mostra uma fraqueza do ponto de vista da segurança dentro do Estado do Haiti que levou à morte do presidente. Do ponto de vista da ciência política, esse Estado é um Estado falhado. É um Estado falhado por quê? Porque é um Estado que não tem ordem, é um Estado que não tem segurança e ainda permite a passagem do narcotráfico. E veja que logo após a morte, pese embora antes disso o presidente tenha demitido o primeiro-ministro, este aparece depois a dizer que vai assumir o comando do país. O que é que se pode entender aqui? O que deve estar a acontecer no Haiti? Não, primeiro tem que saber o seguinte, né? O Haiti é um estado que está na parte norte de África e está numa plataforma de narcotráfico, ok? E vive dias conturbados do ponto de vista de instabilidade social e política e agravado com a má gestão da Covid-19. Esse primeiro-ministro interino toma posse sem auto-anunciou-se, né? Quem devia assumir a posse no Haiti seria o presidente do Tribunal Constitucional, mas esse, infelizmente, acabou por morrer de Covid. Portanto, como disse, é um Estado desorganizado, é um Estado falhado, não há ordem. Okay? Estamos a voltar no estado de natureza de Thomas Hobbes. Todos contra todos, uns contra os outros. Quer dizer, é um Estado extremamente desorganizado. Mas a pergunta que se levanta é o seguinte: quem matou o presidente? Por quem? Quem foram as pessoas que mandaram matar o presidente? A mando de quem? Quem tem a capacidade operacional para cercar a casa do Presidente da República? Perante essas perguntas que acabei de formular, levantei duas hipóteses para essas perguntas. Primeira hipótese, para responder, uma tentativa de responder essas perguntas, é as forças antidrogas norte-americanas. Como sabe, é uma área
muito avastada do ponto de vista do narcotráfico. Os americanos têm estado atrás desses elementos que lideram certos grupos. É uma hipótese. A segunda hipótese tem a ver com as lideranças dos traficantes, os líderes traficantes. Né? Que podem ter ameaçados. Exatamente. E solicitado que matassem o próprio presidente. Mas pronto, isso não aconteceu em África. Em África, todo o mal está aqui. Está a acontecer no continente americano do norte. Por aí. Muito bem, muito bem. Agora, Domingos, Angola, Luanda particularmente, acolhe a cimeira da CPLP, mas não estará presente, segundo se cogita aqui, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Embora se conte com a presença de entidades portuguesas, por exemplo, mas Brasil não vai marcar-se presente com a sua mais alta figura governativa. Bom, a CPLP ela tem a função de promover, vamos lá, aprofundar as relações entre os Estados, né? E tem capacidade jurídica e tem autonomia financeira. Portanto, Luanda vai acolher, vamos lá, a cimeira dos chefes de Estado e de Governo entre os dias 16 e 17, né? Onde Angola assume a presidência que recebe de Cabo Verde para 2 anos. Né? Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro não se fará presente porque tem já atividades neste dia em Manaus, Amazônia, por quanto, mas a cimeira vai ter que sair. Né? Era bom que ele tivesse, porque um homem, uma ideia é sempre uma valência. Sempre uma valência. Lembrar que os chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assim como disse o Domingos, reúnem a 16 e 17 de julho em Luanda, na cimeira durante a qual Cabo Verde deverá passar a presidência rotativa da organização a Angola. O que se pode esperar deste encontro? Bom, a minha pergunta seria, o que é que Angola fará nesse novo mandato? De facto, qual é o papel da Angola nesse novo mandato? Angola deve olhar, aliás, a diplomacia angolana está voltada para a diplomacia econômica. E temos de olhar nesse plano econômico, porque a cimeira dos chefes dos Estados e do governo da CPLP, como deve perceber, vai debater um assunto que está na expectativa, que é a livre circulação do cidadão. Não basta só livre circulação do cidadão, né? Temos de reforçar a cooperação e consolidar as economias. Senão a circulação acaba por cair. Portanto, você tem circulação, mas você não tem consolidação das economias e não tem um reforço da cooperação do ponto de vista entre os Estados, dos novos Estados. Portanto, o objetivo da Angola nesse mandato é dar continuidade daquilo que já começou por Cabo Verde. Estamos a falar de uma tábua rasa. A tábua rasa é a continuidade daquilo que já foi feito, né? E consolidar, de facto, as economias dos Estados. Esse é o grande objetivo da Angola. E, aliás, essa cimeira dos chefes de Estado, como disse, vai debater um tema que está na expectativa, que é a livre circulação, porque há algumas divergências entre os Estados, né? Estou a falar, por exemplo, das contribuições do cidadão em relação à segurança social, é uma divergência. Estou a falar das taxas e monumentos da mobilidade, também é uma divergência. E estou a falar também nas certificações de ordens acadêmicas e profissionais. Portanto, essa é uma cimeira que traz essas expectativas para limar essas divergências e chegar, de facto, a um consenso. Muito bem. Esse é um assunto que iremos novamente analisar quando do seu acontecimento, que é em Luanda. Por agora, Jacob Zuma, antigo presidente da África do Sul, condenado a 15 meses de prisão. Jacob Zuma liderou o país e agora a Justiça Sul-Africana o condena por desrespeitar o Tribunal Constitucional, implicado por cerca de 40 testemunhos. Jacob multiplicou manobras para não se explicar, alegando ter direito ao silêncio.
Bom, primeiro felicitar o presidente Jacob Zuma pelo facto de voltar a estabelecer a paz social na África do Sul. Esse é o fundamental. Porque o caos que ele estava a tentar levantar, através, por ser populista e amados pelos Zulus, daria uma instabilidade política do ponto de vista político, social e espiritual. Quando falo estabilidade política, estou a falar estabilidade social, estabilidade militar e estabilidade espiritual. Portanto, ele dá de parabéns ao se entregar, porque ele ou seja, o seu governo foi manchado por má gestão e corrupção. Portanto, ele estava a ser investigado por uma comissão e por desacato não apareceu. Aliás, eu tinha dito que a justiça sabe fazer justiça. Os tribunais conhecem o direito. Então, aplicou-se a lei e, aliás, como dizia Teles, o professor Teles ensinou, que o direito é um conjunto de lei. E o Estado de Direito é um Estado constitucional, baseia-se numa Constituição. Então, temos uma Constituição, a Constituição deve fazer cumprir a lei que está na Constituição. Ele simplesmente, o Tribunal aplicou o que a Constituição diz e ele tinha que se entregar. Ele está de parabéns por se entregar para evitar o caos que estava a tentar levantar e manter a estabilidade social. Mas o professor Pierre Pian diz que a classe dirigente africana é corrupta. A classe dirigente africana é corrupta. Não é o Domingos que está a dizer, é o professor Pierre Pian, em 1988. Já dizia isso. A corrupção mata mais que a sida, que a peste, e é um fator de subdesenvolvimento dos Estados. Pobreza endêmicas, doenças. Corrupção é, de facto, um mal. Portanto, e temos que olhar, por exemplo, dizia, por que esses nossos líderes africanos não se revêem no preceito fundamental do direito de ter o piano, viver honesto, viver honestamente. Tem de aprender a viver honestamente. A política é a arte de governar, não é a arte de roubar, não é a arte de manipulação. É a arte de gestão, república, res pública, gestão da coisa pública. Portanto, esses nossos governantes têm de aprender a isso. E como já disse, eu vou repetir, Platão dizia que os nossos governantes pertencem à classe rica. Esses governantes não estão aí para governar, estão para prosperar os seus patrimônios. Não estão em sentido de orientação. É o caso de Jacob? Jacob e outros africanos, fundamentalmente os africanos, que primam mais pela corrupção. Eu falo de todos eles. E Jacob Zuma também não foge. Portanto, a justiça se está a investigar porque há indícios, de facto, de que ele cometeu. Esta condenação de 15 meses pode abrir outras condenações? Claro, pode abrir outras condenações, desde que haja evidência de que cometeu tais crimes. Aliás, aqui ele é condenado por esses 15 meses por desacato. Okay. Quer dizer que as investigações continuam sobre os outros crimes. Até agora aplica-se o princípio de presunção da inocência. Da inocência, exato. Vamos esperar e a justiça sabe o que faz. Muito bem. Bem, estamos aqui fechados com estas análises dos assuntos que agendamos para esta manhã. Domingos, eu vejo que traz um livro. Eu trago um livro do professor doutor, excelentíssimo professor doutor PH Jorge Rufino, a quem endereço os meus cumprimentos, que lança um livro sobre subsídios e contribuições da melhoria da engenharia em Angola. Portanto, esse é um livro de caráter obrigatório para os engenheiros, para os arquitetos e público em geral, para dominarem e analisarem, terem subsídios e contribuições sobre o ensino de engenharia em Angola. O professor doutor Traga fez uma avaliação, fez um estudo do ponto de vista quantitativo, num período de 2015 a 2020, e traga esse livro para nós para entendermos as dificuldades que temos no ensino de engenharia. Ok? Temos que perceber o engenheiro, o que é que o engenheiro deve fazer do ponto de vista na construção de uma Angola, do ponto de vista da metodologia. Há engenheiros que não escrevem, basta terminar a faculdade, terminou, vai para o campo. Muito provavelmente é a realidade da maior parte dos técnicos. Temos que compreender isso,
Portanto, o professor doutor traga aqui a metodologia direcionada ao ensino da engenharia. Portanto, parabéns para ele, né? Porque traga grandes subsídios, já estive a ler e tive. Porque, atenção... E este não é o primeiro livro do é professor Jorge Rufino. É o segundo dele. Mas, atenção, se pararmos de ler, paramos de aprender. Temos de continuar a ler para solidificarmos os nossos conhecimentos e ajudarmos a Angola a crescer, que muito precisa da nossa força motriz, que ainda está dentro de nós como um leão. Então, vamos ajudar a nossa Angola. Muito bem, vamos ajudar a Angola. Lembrar que este livro do professor Jorge Rufino foi lançado ainda este ano, portanto, procure tê-lo. Agora, o engenheiro não deve ser somente um técnico que manuseia, não é? Deve ser alguém também que participa na vida social. Até porque o engenheiro resolve o problema da sociedade. E nada adianta ser um técnico reservado e que guarda o conhecimento para si. A vida é passageira, então temos de deixar provas tal como esta do professor Jorge Rufino. Olha, Domingos, o professor Jorge Rufino deve-me uma cópia deste livro. Ele esteve aqui conosco. Eu vou comunicá-lo. E na próxima vez que eu vier, eu trago o seu livro, com certeza. Olha que está em rede nacional e internacional. Moçambique também está a ver. Ok. Bom, Domingos, obrigado pela presença mais uma vez e neste sábado espero que tenha o resto do dia ótimo. Obrigado. E até a próxima vez. Obrigado. Muito bem. Ao nosso telespectador estamos também gratos pela atenção dispensada. Voltaremos dentro de pouquíssimos minutos com outros factos da atualidade nesta manhã. Até já.